noite a todos. Boa noite você que está em casa. Gostaria só de enfatizar que na próxima semana nós também teremos o almoço, aqueles que puderem doar. No próximo domingo nós também teremos o almoço aqui na igreja, ok? Só para enfatizar que teremos 2 vezes. Nós estamos trabalhando o livro de Atos e hoje pela manhã falamos sobre a igreja, sobre algumas oposições. Eu gostaria de voltar e ler em outra ótica o versículo que fala um pouco sobre o que aconteceu com Pedro, inicialmente, para nós continuarmos. Mateus, capítulo 26, o versículo 74 e o 75. Diz: aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me trairá. Até aí, ok? Cortou aqui o meu. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Antes, Pedro havia falado com Jesus que se todos negassem, traíssem, ele não, morreria. Essa era a palavra dele. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Aqui nesse texto ele fala que ele se amaldiçoou, amaldiçoou a si mesmo. Algumas traduções falam praguejar, jogou praga para si mesmo, né? Praguejou sobre aquilo ali, dizendo que eu seja amaldiçoado, que eu morra. Então Pedro chegou numa situação muito difícil, porque falamos sobre mudanças ruins, mudanças boas, mudanças que às vezes são necessárias, mas pessoas que nos decepcionam por causa de mudança de posição, porque você não se decepciona com alguém que promete algo para você e não cumpre. Como é que você fica? Você não fica feliz. Mas eu acredito que uma das maiores decepções é a decepção consigo mesmo. Você se decepciona com a atitude que você nem imaginava que você poderia fazer, mas você fez. Tanto que, ao lembrar daquilo ali, ele ficou amargamente, né? Chorou amargamente. Tinha amargura no coração dele. E antes dele negar essa 3ª vez, ele ainda amaldiçoa a si mesmo, dizendo, é como se dissesse assim: eu não conheço, em hipótese alguma, que Deus, como se dissesse que eu morra agora, que Deus tire a minha vida. Ele se decepcionou consigo mesmo. Quantas pessoas não se decepcionam consigo mesmo? Mas, quando nós lemos o capítulo de Atos, né, nós vemos que essa mudança necessária, que naquele momento ali, eu não acredito que Pedro acreditava em si mesmo. E poderia achar difícil se iria se cumprir aquilo que Jesus Cristo falou para ele durante o tempo de discipulado, em que ele estava sendo capacitado a ser enviado. E mesmo assim Cristo dá segurança para ele em sua palavra, avisa para ele lembrar, o consola e o envia. Uma mudança que nós podemos ver que Jesus o restaurou e ele passou a agir de maneira diferente. Não só ele, como os outros discípulos, que também estavam com medo. Não foi só Pedro. Eles começaram a agir com coragem e intrepidez. Onde havia decepção, o que nós podemos ver ali, um momento de muita vergonha, muita tristeza, profunda vergonha. Nós vemos que também teve mudança e transformação. Transformação evidente na vida de Pedro.
uma mudança impossível. Eu não vou dizer que para você encorajar e dizer, se você, por acaso, está nessa situação de Pedro, que você é capaz. Eu vou dizer o contrário, você não é capaz. Você não pode mudar, mas Cristo pode mudar você. É Ele quem é capaz de transformar a sua vida e transformar você num verdadeiro servo de Deus. É Deus, é Cristo quem capacita você e muda você. A motivação que eu quero te dar é no Espírito de Deus, que transforma verdadeiramente o ser humano de uma maneira única e permanente. É aquele quem nos dá a verdadeira alegria. Nós não somos capazes de adorar a Deus. Nós não somos capazes de entregar nada bom a Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, essa situação muda. O que nós somos capazes é de fofocar. Nós somos capazes de mentir. Nós somos capazes de ludibriar, de roubar. Nós somos capazes de mostrar a nossa imperfeição, ainda que possamos ser diante dos homens os seres mais amáveis possível. Nós não conseguiremos alcançar a santidade de Deus sem que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Vamos em Atos 4, a partir do versículo 13, que foi onde nós terminamos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Me ajude, ó Deus, a pregar, ó Deus, a tua palavra com fidelidade, com o teu amor, Senhor, da maneira, Senhor, que o Senhor quer passar para a igreja, Deus. Que eu não fale nada além daquilo que o Senhor tem a entregar hoje. Me ajude, ó Deus, a conseguir, a passar aquilo que está no teu coração. Pedimos a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos nos nossos ouvidos, que nós possamos ouvir, que nós possamos escutar, que nós possamos entender, que nós possamos cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Após a cura do homem aleijado de nascença, os líderes se levantaram contra Pedro e João. A autoridade da cura foi questionada. Com que autoridade? Quem vocês pensam que são para fazer isso? A ressurreição, o assunto ressurreição, sendo evidenciada por sinais, se tornava mais perigoso para eles. Uma coisa é eu falar que há ressurreição, outra coisa é eu falar que há ressurreição e por onde eu passar, pessoas são curadas, pessoas saem das drogas, o poder de Deus é manifesto. Para eles, se tornava perigoso por causa da seita. Essa seita dos saduceus não poderia permitir tal
que para eles era a heresia deles. Eles não poderiam permitir isso. E depois de uma reunião, a portas fechadas, eles decidem que precisavam, no mínimo, adverti-los a não mais falar de Jesus. Pensem que era um ambiente tenebroso, de intimidação, que causava muito medo. Era como se você estivesse diante da mais alta corte e fosse julgar se você vai ter a pena de morte ou alguma coisa que vai causar muito dano para você, e aquele grupo que pode decidir se reúne a portas fechadas. Eu pergunto para você, como você ficaria do lado de fora? Um ambiente da mais alta tensão. Vamos voltar aqui no 13, 14, para nós continuarmos. Eles vieram intimidar e ficaram perplexos. No 13, 14, eles ficaram perplexos porque eles repararam que eram homens, o que eles chamaram de comuns, e sem instrução. E logo eles ficaram admirados, se espantaram com isso. Eles não podiam falar, e havia um reconhecimento naquela atitude. Eles tiveram com Jesus. E se eles conhecessem o que falou sobre Pedro, no momento em que ele estava em profunda tristeza, e agora falando daquela maneira, eles poderiam questionar: será que esse Jesus pode mudar a minha vida, que eu estou enfrentando, que eu estou preferindo atacar a igreja, ir contra a igreja, mas eu não quero mudar aquilo que está dentro de mim? Eles reconheciam que eles não foram instruídos nas maiores escolas, Gamaliel, ou qualquer escola dos fariseus na época, e eles chegaram a essa simples, mas muito forte, essa conclusão: eles refletem a Cristo. Eles não estão refletindo qualquer conhecimento que nós vemos em qualquer pessoa, mas eles estão refletindo esse Jesus Cristo porque nós o conhecemos. Está fora de qualquer padrão humano de ensino, de qualquer autoridade que passou na terra, de qualquer coisa que nós aprendemos. Eles estão falando como Cristo, eles estão refletindo a Cristo. Eles não teriam condições de fazer isso, a não ser que estivessem, de fato, passado um tempo com Jesus Cristo. Será que nós estamos refletindo Cristo? Estão vendo Cristo na nossa vida nos dias atuais? Eu quero que vejam Cristo na minha vida. Você é chamado para refletir Cristo Jesus em sua vida, em tudo que você faz. E não importa, vou repetir o que foi falado na manhã, a condição social, não importa a sua condição de instrução, não faz diferença, porque Cristo, Ele pode ser superabundante em sua vida, porque Cristo não faz acepção de pessoas, seja o pobre, rico, considerado inteligente ou não, tendo instrução ou não, jovem ou idoso, não há idade para que você possa ser impedido de refletir a Cristo. Você pode refletir a Cristo simplesmente por estar ouvindo a palavra de Deus e dizer: eu quero que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Eu quero que Cristo seja evidente aonde eu pisar, por onde eu passar, aonde eu estiver trabalhando. Eu quero que as pessoas olhem para mim, como que é possível as respostas, o comportamento. Essa pessoa está diferente. Era um filho diferente, se tornou uma bênção. Um cristão, uma pessoa diferente. Antes murmurava, agora não. Antes mentia, agora não.
O falar é diferente, porque traz a paz de Cristo entre o homem e Deus. Vim aqui para trazer uma paz diferente da dos homens, porque só a paz de Cristo pode restabelecer essa paz com Deus. O homem voltar a ter um relacionamento e não haverá como contestar, porque verão cura na sua vida. Uma cura que o dinheiro nem posição social pode dar, mas é uma cura no interior que demonstra que a sua natureza é uma natureza agora espiritual. Você não é mais homem natural, você é espiritual, um ser humano espiritual. Não é 50% carnal e 50% espiritual, é 100% espiritual. Não temos outra opção. Mas aqueles que interrogaram, vendo cura, vendo que você recebeu cura, quando eles vierem te interrogar, reparem que eles ficaram calados. Eles eram a mais alta potência de conhecimento, de sabedoria e de autoridade ali, mas eles ficaram calados. Aqueles que vierem interrogar vocês ficarão calados por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude, por causa da mudança de vida, porque quando você refletir, eles vão olhar e ver Cristo. E quando vê Cristo, todo o coração se dobra, todo o joelho se dobra, porque diz Jesus Cristo é o Senhor. Não quer dizer que eles vão se curvar para você, mas reconhecerão que tem um Senhor dos senhores em você, que é Ele quem faz aquele que está falando contra você ficar calado. Eles poderão tentar, eles vão querer dizer para você parar, mas eles não têm força contra o Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possa resistir, mas nós podemos sentir medo, porque é um ambiente, o que eu chamo de tenebroso, ambiente hostil. Se eu perguntar para você, você já deixou de fazer algo por medo? Eu já deixei de fazer algo por medo. Muitas coisas na nossa vida, nós deixamos às vezes de fazer por medo. É normal, somos limitados. Mas nós podemos avançar. O simples fato, e eu conto isso, de eu estar aqui falando, na minha vida é um dos maiores milagres, porque eu sei que eu nunca consegui apresentar um trabalho de escola. Nunca eu consegui apresentar um trabalho escolar, na minha vida toda. Fazer uma palestra seria impossível para mim. Falar de Jesus, muito menos, porque eu não gostava dele. Eu não amava Deus. Eu era contra Deus, inimigo do Senhor. Fui inimigo de Deus durante 20 anos. E eu falava, nunca irei pregar Jesus Cristo. Não vou perder meu tempo. E eu ainda falava, eu estudei. Mas diante de Cristo, Alfredo tem que se curvar, porque toda língua confessará no final dos tempos. Eles ficaram calados. No 15, do 15 ao 17, eles se reúnem em secreto. Essa reunião que eu falei e mencionei aqui, eles intimidaram, não tinham o que falar, e agora eles se reúnem em secreto. Vamos decidir o que fazer. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Sala de portas fechadas, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Então não era problema de mentira. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Eles não conseguiram responder uma palavra, se fecharam para reunir. Era esse ambiente que eu disse, sombrio e tenebroso,
para aqueles que estavam sendo julgados e de portas fechadas. Eles pensaram: não podemos falar que é mentira, porque não é. E o milagre, ele era enfatizado por ser de nascença, porque não se sabia de nada assim. E por ter passado tanto tempo, quem que pode imaginar, depois de 40 anos, ter esperança para alguma coisa? E eles estão dizendo: esse Jesus Cristo dá esperança para pessoas que já perderam a esperança. Ele restaura a esperança daqueles a quem nós nunca conseguimos dar esperança. Nós nunca conseguimos mudar uma vírgula na vida dessas pessoas, mas esse Jesus Cristo dá esperança. E o que nós vamos fazer? Vamos falar para eles não falarem mais de Cristo. Vamos fazer com que eles se calem, porque senão a nossa dignidade, o meu nome, o nosso nome, não terei mais credibilidade, nós não teremos mais credibilidade. E como pode ser outra pessoa para ter credibilidade além de nós? Então vamos falar, não falem mais desse nome. Pergunto novamente: você já sentiu medo? Se você já sentiu medo, eu posso te afirmar: Jesus é o auxílio em momentos de terror. Jesus é este auxílio em momentos tenebrosos, de medo, de terror, de angústia. Jesus é este auxílio. Foi uma promessa. Lembra o que aconteceu com Pedro? Dele ficar amargurado, chorou de maneira profunda. Teve uma promessa que foi dada em Lucas 12. Vamos ler. Lucas 12. Versículo 11 e versículo 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Lucas 21, versículo 14 e 15. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Jesus está dizendo isso para você. Vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão dizer para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus é fiel. Jesus é fiel na sua vida. Jesus não abandonou os seus discípulos. Ainda que parecesse que ele não estava presente, ele disse: eu vou enviar o Consolador. E ele profetizou para eles, deu uma promessa para eles, e se cumpriu. Está registrado para nós lembrarmos que aquilo que Jesus Cristo prometeu irá se cumprir. Não há uma palavra que é jogada em vão daquela que Deus fala, que está na palavra dele. As promessas do Senhor se cumprem. Ele morreu por você. E quando você enfrenta a morte, ele não te abandona. Quando você enfrenta situações difíceis, desafios, situações que você não vê como sair, que você não tem solução, ele te capacita. A capacitação vem pelo Espírito de Deus, que ele derramou na sua igreja, que ele disponibilizou para que você seja cheio do Espírito de Deus. Quando você tem desafios, é ele quem te guarda e te capacita a continuar. Quando você tem medo, é ele que supre você no meio do seu medo, no meio da sua falta de esperança. Nós devemos ter esperança o tempo todo, mas nós ficamos fracos às vezes. E você pode pedir ajuda,
Você pode lembrar: Senhor Jesus, o Espírito Santo está disponível e nesse momento eu não estou sentindo, mas me ajude. No versículo 18, então eles começam a fazer o que eles queriam e dizem: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Não fale. Não fale de Cristo. O que nós aprendemos aqui, que a ação do Espírito Santo em nós não impede a perseguição e a forte objeção. Não impede. Não estamos livres de ambientes hostis. Não estamos livres de sofrimento. Não andaremos sempre em mares calmos, ainda que nós venhamos a desejar isso. Nem sempre. Estamos diante aqui de 2 milagres: a cura de um aleijado de nascença e da intrepidez e coragem de Pedro e João, porque a Bíblia não diz que a coragem veio deles. Eles estavam cheios de coragem, mas porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Não era uma coragem humana. Às vezes as pessoas, quando eu falo de alguns assuntos teológicos mais complexos, que as pessoas estão acostumadas a querer ver um Jesus fraco, e algumas pessoas falam assim: não seria então justo porque ele era Deus também? Então, se você está se afogando e vem um salva-vida que nada melhor que você e tem condições de tirar, você vai dizer para ele assim: não, você nada muito bem, eu quero morrer afogado. Jesus Cristo é aquele que pode fazer aquilo que você não pode, e não tem problema nenhum. Somos mais fracos mesmo. Nós podemos chorar, pedir ajuda. É para isso que Ele veio, para ser o nosso socorro e o nosso auxílio. Nós não podemos sozinhos. Nós não temos condições de navegar o mar da vida sozinhos. Precisamos do Espírito Santo para nós sermos igreja. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Não tem condições de continuar. Não tem condições de eu ser cristão. Não tem condições de eu obedecer a Deus. Não tem condições de eu ser restaurado, das minhas forças serem restabelecidas. Eu iria morrer. Então, mesmo com milagres, nós somos confrontados pelo mundo e não há problemas também nós assumimos a nossa fraqueza. Nós seremos confrontados também, às vezes, no nosso lar, entre os nossos parentes, no nosso trabalho. A objeção aqui, lembre-se, não veio por causa de mentira, mas por haver maior divulgação deste nome. Não fale de Jesus. Não haviam argumentos. Mesmo sem serem instruídos, eles calaram os sábios. O Espírito Santo te dá poder para que você possa reagir diante dos sábios, com graça, com misericórdia. Ele te ajuda. Creia no que Deus pode fazer através da sua vida. Creia naquilo que Deus pode fazer através de você. A decisão deles em só impedir só foi amenizada porque o milagre foi notório, porque eles queriam castigar mais. E eles falaram assim: nós não podemos castigar, porque é notório o milagre deles diante do povo. E eles, pensando que estavam falando em nome de Deus, porque muitos pensam falar em nome de Deus, mandaram com que eles ficassem quietos. E no versículo 19 e 20, Pedro e João respondem. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas. Por isso que eu enfatizo, precisamos ter a nossa base na Bíblia, porque eles testemunharam. Foram eles que foram enviados para iniciar a igreja, e é a doutrina dos apóstolos que nós devemos nos firmar. Mas aqui também tem algo que eles ensinam para eles que pensavam que estavam falando o nome de Deus. Eles estavam lembrando a eles que vocês são uma instituição humana, porque vale obedecer a Deus e não aos homens. Estavam dizendo: vocês são uma instituição humana nesse momento,
A obediência a Deus está em posição superior a qualquer sistema político e religioso. Este é o limite de qualquer ordem, quando entra em conflito diretamente com uma ordem de Deus pautada nas Escrituras sagradas. Naquilo que a Bíblia diz, é como se, será que eu devo mentir? A Bíblia já diz. Será que existe outro Salvador? A Bíblia já diz. Não nos podem fazer pecar, não nos podem fazer negar Cristo, não nos podem forçar a deixar de seguir e pregar o Evangelho. Eles eram testemunhas. Às vezes tem pessoas que ficam omissas, ouvem e ficam quietas. Veem pessoas sofrendo e não oferecem cura. Diante do erro, ficam calados. Há um anonimato por causa das perseguições que existem, por causa dos maus desejos da carne, por não confiar na promessa de sustento de Jesus, por às vezes nem conhecer sobre a morada celestial. Nós não estamos preparando morada para as coisas terrenas, por não juntar tesouros nos céus. E eles queriam fazer algo pior, mas não podiam. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Que Deus louve sempre, que Deus seja sempre louvado por causa da sua vida, por causa daquilo que acontece através dos seus passos. O conceito aqui do povo era o que impedia. Para quem é terreno é assim. Para estes não importava a verdade, mas o simples fato se eles teriam ou não auditório. Os fatos aqui para eles não eram importantes. O povo estava louvando porque sabiam o que tinha acontecido. E se o povo não soubesse, esses que não se importam com a verdade, e é assim que faz também o ser humano, eles iam tentar esconder, como fizeram, tem na Bíblia sobre isso também. Debaixo de muita pressão, eles soltaram. E nós temos aqui uma cura que é notável e radical, pois o homem que fora curado milagrosamente, diz assim no versículo 22, tinha mais de 40 anos de idade. Era notório o milagre, chamou a atenção do povo. Você já ficou perplexo com algo extraordinário de Deus? Não esqueça o que Deus fez na sua vida, que Deus te trouxe até aqui, o que Ele fez em você até os dias de hoje. Um homem com mais de 40 anos. Esta cura era extraordinária. Muitas vezes nós somos impactados, mas nós não somos transformados. Se, por acaso, você está assim hoje, eu convido você para ser transformado pelo Espírito Santo, ser transformado por Deus. É necessário que haja transformação com a ação de Deus. Nós precisamos receber ao Senhor como o nosso Salvador. É necessário que nós possamos crer na palavra. Às vezes, nós não vemos fatos assim, mas é importante nós confiarmos na palavra e nas promessas, indo na contramão do mundo e dos desejos do mundo. E o que eles fazem depois disso que eles foram soltos? No versículo 23 diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Agora nós vemos um Pedro e João totalmente diferentes, transformados, com coragem do Espírito Santo. Ele não teria condições de ver esse momento, mas Jesus viu o que ele faria com Pedro. E Jesus insiste conosco porque Ele sabe o que pode fazer com cada um de nós. Ele sabe o que Ele faz através em nós e através de nós. E eles vão orar com os irmãos, eles vão compartilhar com os irmãos e orar. Quando foram soltos, no versículo 23 diz que Pedro e João
voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Mesmo com perseguição, Jesus mantém uma igreja, irmãos, para você poder compartilhar, para você poder se fortalecer, para você poder fortalecer os irmãos. A igreja é a obra do Senhor, um lugar para dar e ouvir testemunho, um lugar para você contar as grandes obras do Senhor na sua vida. Mas eu quero falar um pouco, nós iremos já para o final, mas sobre a oração deles. Quando você tem uma perseguição, quando tem algo que está mexendo com o seu interior, quando tem situações de perigo, é comum nós pedirmos para parar aquilo ali. Não é assim? Que os meus inimigos, que caiam todos por terra. A gente ora até alguns salmos, que eles se envergonhem. E aqueles que não me ajudaram, vão ver eu no alto, vai ter sabor de mel. Não é isso? A gente pede para acabar aquela perseguição. Mas nem sempre devemos orar por derrota das forças do mal ou por segurança. Aprenda isso. Nem sempre essa deve ser a nossa oração. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Não foi para parar a opressão. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu santo servo Jesus. Não foi uma oração somente de triunfo ou libertação. Eles reconhecem a soberania de Deus naquela situação. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Nada fugiu ao controle de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há nada que surpreenda o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, ó soberano. Como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. São palavras assim que existem na Bíblia. Não viram como ataques naturais e pessoais a eles, mas era algo contra o Senhor. Era contra Cristo. Era uma continuação daquilo que eles já tinham presenciado e daquilo que Davi já falou no Salmo 2, mas dizendo que é em vão. Essa trama é em vão porque não tem como parar o Evangelho, não tem como parar a pregação, não tem como parar o mover de Deus na vida daqueles em quem Ele move, salva, que restaura. Não há força e opressão que possa impedir a restauração de Deus na sua vida. Só você pode abandonar. Não há ninguém que possa impedir o transformar e o agir de Deus na sua vida. Não há nada que possa resistir a essa cura, a essa libertação, a esse poder. É o poder sobre todos os poderes. É o Rei dos Reis.
Não há ninguém que possa resistir ao agir de Deus. Os discípulos então sentiram essa oposição acontecendo e reconheceram ser uma continuação. Nós gostamos de ambiente tranquilo, mas a trama desses inimigos era contra a vontade de Deus. Estava tudo no controle de Deus. E eles pedem então coragem para conseguir seguir em frente. Às vezes, o que você precisa pedir é coragem. Às vezes, o que você precisa pedir ao Senhor é coragem para continuar. Coragem para enfrentar, coragem para resistir. Às vezes você não tem, e você pode pedir: Senhor, nos dê coragem, intrepidez para continuar sendo seu filho. Diante de uma situação dessa, quem não gostaria de segurança? E você peça então para você poder anunciar a palavra do Senhor na sua vida, vivendo, tomando decisões acertadas diante de Deus. E as erradas vão acontecer? Vão também. Mas o Senhor corrige. O Senhor te ajuda nesse momento. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o teu auxílio. Ele é a tua fortaleza. Decisões erradas podem acontecer também, mas não viva nas decisões erradas. Continue plantando. Peça: Senhor, eu não tive coragem. Me dê coragem, Senhor, para passar por essa situação. Ainda que o mar esteja agitado, ainda que ele possa bater algo em mim, as águas, o vento, ainda que em alguns momentos você fique de joelho, aproveite para orar no momento que você ficar de joelhos, porque Ele te dará força e coragem. Aquele que pede o Espírito de Deus recebe. Senhor, me dá do teu Espírito, pois eu preciso ser revestido, eu preciso estar cheio da sua presença. E com essa oração foi notável a resposta de Deus em Atos 4, versículo 31. Depois de orarem por coragem, intrepidez, para anunciar a palavra diante de oposição, ou seja, viver a palavra diante de todas as oposições que acontecem. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus atende quando nós oramos e entendemos o que Ele está fazendo. Nós precisamos nos alegrar com a graciosa vontade de Deus. Foi notável a resposta de Deus. Às vezes os lugares não tremem porque nós estamos fora de sintonia com o Espírito Santo. Nós continuamos acovardados, murmuramos ao invés de louvar e engrandecer a Deus. Pode ser somente um ponto que você precisa, um detalhe: pedir coragem para poder viver esse evangelho. E a igreja cresceu e diz que eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Deu fruto aquela oração, o Senhor Jesus atendeu. Eles passaram a viver em unidade, a ver aqueles que estavam necessitados e ajudavam uns aos outros. Eles viviam pela causa de Deus. Nós podemos viver pela causa de Deus. Nós podemos viver e adorar ao Senhor quando nós buscamos refúgio no Senhor. Creia nisso, você estará seguro. Busque refúgio no Senhor. Não retroceda por causa de oposições. Não retroceda por causa de dificuldades. Não retroceda por causa de falhas ou de erros. Avance, peça ajuda,
Senhor, eu sou teu, não quero ouvir mais aquilo que não vem de ti, eu sou teu, eu vou continuar. Não há vida que não possa ser restaurada. Quando Deus fala, sopra em ti o espírito da vida, restabelece aquilo que estava morto, aquilo que estava fraco, aquele espírito que você de repente tinha e não tem mais, aquela força de vontade, aquela coragem, aquele gosto pela obra de Deus, aquele desejo de louvar ao Senhor. Prepare esse momento agora para louvar o Senhor com coragem, para anunciar a palavra de Deus para o seu coração. Peça coragem para viver essa palavra. Peça ao Senhor que estenda a mão sobre a sua vida para realizar sinais, maravilhas, expelir demônios, acabar com obras malignas, restaurar pessoas, restaurar vidas, casamentos, famílias, sociedade, comunidade, os nossos filhos, os seus filhos. Quem você tem em mente, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu continuarei com coragem, estou colocando cada detalhe em tuas mãos, tu és o meu refúgio, cure, ó Deus, toda enfermidade. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Levante as suas mãos. Vamos fazer essa entrega total a Ele. Aleluia. Te dou o meu coração, Senhor. Comece a glorificar, querido. Não se distraia. Faça essa entrega total. Diga: Senhor, eu me entrego a Ti totalmente. Eu sou Teu. Aleluia. Eu sou Teu. Como ser libertador, querido. Diga: oh, glória. Aleluia. Cante comigo. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Diga, igreja. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego, sim. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego, sim. E eu faça essa entrega total, querido. Não saia daqui sem render-se totalmente a Ele.
totalmente a Ele, amém? Renda-se ao Rei dos Reis, Ele está aqui. Aleluia. Pai amado, se há no nosso meio alguém que ainda não entregou o seu coração para Jesus, estou vendo umas carinhas diferentes, não posso perder essa oportunidade diante dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Se você deseja vir aqui à frente ou levantar a sua mão, alguém gostaria de entregar o seu coração para Jesus nesta noite? Ele está aqui esperando por você. Não tenha medo. Lance fora todo medo. Aleluia. Vou cantar mais uma vez. Se você deseja vir, eu entrego. Cantem comigo. E meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Pode vir aqui à frente, tomar a sua decisão, amém? Levante as suas mãos, vamos agradecer por esse tempo. Senhor, te adoramos, porque a sua presença é viva, é real. Sempre estás conosco, como estiveste com estes homens. Sim, Senhor, em cada momento podemos sentir a sua graça. Que tenhamos essa ousadia, essa entrega total, Senhor, cada dia das nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Guarda-nos e leva-nos na sua cobertura aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.